Seja muito bem-vindo a mais uma experiência online aqui da nossa igreja Verbo da Vida, filial em Petrolina. E nós estamos no nosso especial de Natal. Como você já pôde perceber, eu estou aqui toda natalina, com esse cenário, essa árvore maravilhosa, essa árvore lindíssima, que a nossa equipe de decoração prontamente, atendeu aí o pedido dos nossos pastores para estar deixando aqui um cenário maravilhoso para você que está chegando aqui no nosso culto, tirar a sua foto, e você que por algum motivo não pode estar presente, estará visualizando, tendo essa boa imagem que está chegando aí na sua casa. Quero também pedir a você que compartilhe essa ministração para o maior número de pessoas que você puder, não deixando de curtir aí no gostei e de também se inscrever no nosso canal. Nós estamos no nosso especial de Natal e para você, que não sabe, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus, é o cumprimento da promessa, é o amor de Deus para nós, isso mesmo, para a humanidade, porque Ele deu o seu Filho para nascer e morrer por toda a humanidade. Então, é muito para celebrar, é muito para estar aí sentindo amor, união, alegria, estar em família. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero chamar uma família aqui abençoada, o pastor Jimmy, Andressa e o pequeno Yuri. Estamos aqui, eu quero agradecer, por vocês terem atendido o convite assim tão rápido. Muito obrigada. E eu quero aproveitar, pastor, para o senhor falar um pouquinho para quem está nos assistindo agora, qual é o real sentido do Natal. Amém, graça e paz, queridos. Então, Natal é uma época que todo mundo com certeza gosta de ganhar presente, gosta de usar roupa nova, gosta de estar em família, comendo muita coisa gostosa, mas o Natal, o sentido do Natal é Jesus. Então é uma época que até o mundo fica mais receptivo para receber mesmo a semente do Evangelho. Nós aproveitamos essa oportunidade para dizer que Jesus é o motivo dessa celebração, Jesus é o motivo dessa festa. Amém. E vocês, enquanto família, como que fazem para ensinar para Yuri que o Natal não só é presente, não só é comida, não só é luzes? Como que vocês fazem? Andressa, pode falar e ficar à vontade. Graças a Deus, queridos, boa tarde. Então, eu acredito que o segredo é sempre contarmos a verdadeira história, Então, existe uma história que o mundo conta, mas existe a verdadeira história. Então, como criança, algumas pessoas pensam que não, mas é criança pra quê, compartilhar isso. Deixa eles acreditarem no Papai Noel, em tudo isso, mas muitos precisam entender que é de criança mesmo que a verdade vai sendo plantada no coração deles. Então, desde de bebezinho, na verdade, a gente sempre vai plantando a semente da palavra na vida dele, e no Natal não é diferente. A gente sempre frisa mesmo a ele que o verdadeiro papai é o papai do céu, Isso e o verdadeiro mesmo. presente, ele já nos deu, o maior e melhor de todos, que foi Jesus Cristo. Então, esse dia nós conversávamos e eu perguntava a ele, eu sempre gosto de perguntar, filho, Papai Noel existe? Eles, não, mamãe, é papai do céu. Amém, então, tá vendo? você vai falando na linguagem dele, e de pequeno isso já vai crescendo e sendo fundamentado no coração. Então, nós temos a oportunidade de aqui também na igreja ter essa parceria com a igreja de crianças. Eles não são os responsáveis, mas aqui eles podem fundamentar aquilo que nós podemos ensinar em casa. E como é prazeroso para nós como pais poder ter essa segurança de que em casa é ensinado, mas aqui também. É reforçado É aqui, reforçado, isso E ele mesmo. já está aí todo animado, tá ouvindo louvor, Eu quero agradecer a vida do casal e a vida de Yuri também. Deus abençoe. Muito obrigada pela participação. Obrigado, boa tarde. E aí, você, ouviu direitinho o real sentido do Natal e também um pequeno workshop de como você, que é pai, deve ensinar, aos seus filhos o real sentido do Natal na linguagem da criança. Pois é, se você ainda não fez isso com seu filho, aproveita quando terminar esse culto, ensina lá para ele, porque quando você ensina o menino no caminho que deve andar, até quando ele envelhece, ele não irá esquecer. Eu fico por aqui, muito obrigada, mas ainda não acabou. Estaremos indo agora para o momento de louvor abençoado. E logo após, uma ministração com o nosso pastor Diego. Não perde, não sai daí, porque tem muito de Deus para você. Vamos para o louvor?
Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Às vezes parece que as muralhas não vão cair, mas Deus, você nunca falhou. A espera terminará, a luta vencida está. Sim, Deus, você nunca falhou. Oh, em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos. Você nunca falhou. A noite já vai passar, tua palavra se cumprirá. Meu coração te louvará.
agradecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. vai sempre reinar na terra. Glorifica e Ele é exaltado, o Rei exaltado no
o Senhor, Ele é o Senhor. De geração em gerações, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado no céu. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Boa tarde, graças e paz. Vamos aplaudir aqui esse coral lindo, maravilhoso. Estão liberados, amém? Eu perto de um coral desse até me acho, né? Eu digo, rapaz, eu vou ali para no meio deles, ninguém vai ouvir minha voz. E aí, acha que eu vou ter um vozeirão. Você pode sentar, amém? Que bom que você está aqui nessa tarde. Nós vamos ter um tempo precioso. Então, desde quinta-feira, nós estamos falando um pouco acerca do Natal, qual é o real significado do Natal. Tivemos uma palavra poderosa na quinta-noite, hoje também pela manhã não foi diferente. E hoje à tarde e à noite também não será, amém? Então temos falado um pouco qual é o real significado do Natal. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 2. Lucas, no capítulo 2, e a gente vai ler a partir do verso 6. Lucas, capítulo 2, verso 6. Vai falar um pouco aqui de como foi o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vocês tiveram um Natal glorioso aí, esses dias? Que bênção, irmão. Hoje pela manhã também tivemos batismo nas águas. No mínimo 11 pessoas se batizaram, né? Tiveram mais 2 que também decidiram pela manhã se batizar, como também a que nasceu de novo, né? Teve uma pessoa que aceitou a Jesus, ela também decidiu se batizar nas águas, testemunhar de uma forma pública aquilo que Cristo fez por dentro, amém? Então se você quer se batizar, você pode dar o seu nome lá depois ao pessoal do Posso Ajudar, e depois o pessoal vai entrar em contato com você para lhe dar maiores informações, amém? Lucas, capítulo 2, verso 6, creio que você já está lá, diz assim: estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. Então está falando aqui de José e de Maria. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, amém? Não diz que ele não tinha dinheiro para se hospedar, diz que estava cheio o lugar, porque se você for ver nos versículos anteriores, teve um decreto do Augusto César, ou do César Augusto, melhor dizendo, a toda a população para recensear-se. Então existia muita gente naquele lugar, mas não existia lugar para tanta gente, amém? Então não é porque eles não tinham dinheiro para ficar, é porque os locais já estavam todos ocupados, mas eu não vou pregar sobre isso. E diz assim no verso 8: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Verso 10 diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. No verso 11 diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Aleluia. Então nós vemos aqui, irmãos, essa passagem que fala acerca do Natal. Natal quer dizer acerca de nascimento. Quando uma mulher está grávida ou descobre que está grávida, ela vai tomar alguns cuidados que nós chamamos de pré-natal, não é verdade? Ou pré-nascimento. Quando pergunta a você, qual é a sua cidade natal, ou a cidade que você nasceu? Pai, minha irmã, tudo bom? Está ali a mamãe de Miraci e Miriam, amém? Mãe dessas duas guerreiras do Senhor, amém? Ela, para quem não sabe, ela mora em Senhor do Bonfim, e ela fica assistindo a gente pela internet sempre, aí acompanhando
Amém. Então vamos aplaudir a vida dela. Amém, que bênção. Então, falando de Natal, né, muita gente pergunta, qual é a cidade natal, a sua cidade natal, ou seja, a cidade que você nasceu. Então, a cidade natal de Jesus era Belém, amém, porque já existia várias profecias que diziam que o Redentor, o Salvador, viria de Belém, da cidade que era Davi. Então, diz assim, né, então vemos aqui que eles trouxeram boas novas de salvação. O interessante é que Deus não enviou um condenador. A Bíblia diz que Deus enviou um Salvador. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação mais há. Quantos estão em Cristo aqui? Então a Bíblia diz que não há mais condenação. Mas o versículo lá em Romanos 8 diz, segundo aqueles que estão vivendo de acordo com a sua vontade ou de acordo com o seu propósito. Amém? Então a gente vê aqui, irmãos, que a mensagem principal do Natal é sobre Jesus. Amém? Não existe outro Natal. Quando falamos, as pessoas estão desmistificando acerca de Papai Noel, panetone, peru, essas coisas em si. Tudo isso tem a sua importância, tem o seu significado, mas a mensagem principal do Natal é sobre Jesus. Amém? A verdadeira e maior mensagem sobre Jesus é o Natal também. Às vezes, né, um certo pregador, falando um pouco com a gente, disse, rapaz, às vezes a gente é convidado para ir para confraternizações em empresas, o pessoal chama a gente para dar alguma palavra, né, no final de ano sobre Natal, e algumas empresas hoje estão dizendo, olha, mas não fala sobre Jesus não, porque tem várias pessoas, várias religiões, para que elas não fiquem chocadas. Mas, irmãos, não tem como a gente falar de Natal sem falar de Jesus. Você concorda comigo? Porque o Natal simboliza Jesus, e como eu disse, a mensagem de Natal é sempre voltado para o nascimento de Jesus. Verdadeiramente, a minha e a sua vida é um antes de Cristo e depois de Cristo. Muita gente pega o AC e o DC para determinar, né, acerca de tempos e estações do nosso calendário. Mas, irmãos, veja quem era você antes de Jesus e depois de Jesus. Você pode fazer esse check-up? Então, como eu disse, tudo isso tem a sua importância. Mas, irmãos, a nossa maior importância, o nosso foco nesse período de Natal deve ser sempre em Jesus. Muita gente fica preocupada, eita, quem é que eu vou tirar esse ano no amigo secreto? Rapaz, onde é que eu vou passar a ceia de Natal? Será que vai ter peru? Será que vai ter panetone? Como é que será, né? Mas, irmãos, o teu foco nesse período, não só nesse período, porque Natal para nós é todos os dias. Amém? Você deve fazer um check-up na sua vida todos os dias. Porque a Bíblia diz, julgue-se o homem a si mesmo. A Bíblia fala em 1 Coríntios também, capítulo 13, que nós devemos, né, ter o cuidado e examinar. 2 Coríntios 13, perdão, diz que nós devemos examinar para ver se estamos na fé. Então devemos julgar a nossa vida todos os dias, devemos fazer um check-up todos os dias. A Bíblia diz que Paulo ele fazia isso, todos os dias ele julgava a ele mesmo para que ele não fosse pego em vergonha. Então, essas coisas têm sua importância, árvore de Natal, ceia de Natal, peru, panetone, amigo secreto, tem. Mas a importância que nós devemos dar é em Jesus, porque Jesus é a nossa mensagem de Natal. Amém? Diga, Jesus é a nossa mensagem de Natal. E Natal fala do nascimento de Jesus, do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Abre comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 1, no verso 1. João, no capítulo 1, verso 1. Então a gente vai trazer alguns fundamentos do que é o Natal para nós. E o tema dessa ministração é Natal para todos. Diga, Natal para todos. Então o Natal fala do nascimento de Jesus, do Deus que se fez carne e que habitou entre nós. No João capítulo 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No verso 14 diz algo interessante, diz que esse verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então está falando acerca de um Deus que se fez carne. Quem é esse Deus? Diga, Jesus. Então, quando nós falamos de Natal, falamos do Deus que se encarnou, né? Billy Graham, ele costuma dizer que
o evento mais importante para a humanidade não foi quando o homem subiu e colocou seus pés na lua, mas foi quando Deus desceu e colocou seus pés aqui nessa terra. Esse foi o evento mais importante para a humanidade, foi quando Deus se encarnou. Esse é o nosso verdadeiro Natal, sobre o Deus que se fez carne. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 5, o próprio Jesus diz: por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste, e não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. Isso é Jesus falando. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, toda a tua vontade. Amém? Sabe que existe um livro ainda que está escrito nos céus, e que nesse livro deve se achar o meu e o seu nome lá? Amém? Mas não está apenas o nosso nome lá, irmãos, está também o propósito para o qual nós nascemos. Então já existia nesse livro acerca da vontade de Deus para Jesus. Então nesse livro também está escrito acerca da vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Existe uma vontade, e irmãos, nós devemos descobrir qual é essa vontade de Deus para nós. Amém? Isaías, ele já profetizava sobre o Natal. Lá em Isaías, no capítulo 9, verso 6, você não precisa abrir lá, você só me escuta, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Em Isaías 7,14 ele também diz assim: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então o Natal, irmãos, é a encarnação do Deus vivo. O Natal é o nascimento desse Deus que resolveu se encarnar. Para quê? Com um propósito, irmãos, de salvar toda a humanidade. Amém? Qual era a vontade de Deus para Jesus? O projeto de redenção. Lembra quando Jesus estava lá no Getsemane? Ele estava orando, e qual era a oração que Jesus estava fazendo? Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Mas graças a Deus, irmãos, que a oração de Jesus não terminou aí. Porque se terminasse, Deus teria ouvido a sua oração. Porque a Bíblia diz que em tudo Deus ouvia a Jesus Cristo. Lá em João capítulo 11, Jesus dizendo: Pai, graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. Amém? Então se terminasse aí, Deus teria ouvido. Mas irmãos, existia uma vontade de Deus para a vida de Jesus, para a vinda de Jesus para a terra. E qual era essa vontade? Resgatar a humanidade que um dia havia se perdido. Amém? Trazer salvação para os povos. É por isso que a Bíblia diz lá em Isaías que as trevas estavam cobrindo a terra. Mas foi vista uma grande luz, foi enviada uma grande luz como salvação para a humanidade. E ele diz: Pai, passa de mim esse cálice se for possível, mas não seja feita a minha vontade. Jesus tinha uma vontade para ele. Mas qual era o desejo dele? Não cumprir a própria vontade, mas satisfazer a vontade daquele que tinha enviado. Sabe, irmãos, nós temos vontade, nós temos desejo, mas a nossa vontade deve ser em cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Existe uma vontade de Deus que é perfeita para mim e para você. Nós só seremos realizados 100%, irmãos, se nós cumprirmos a vontade de Deus para nós. Amém? E qual era a vontade de Deus para Jesus? Que ele viesse a essa terra, resgatar a humanidade. É por isso que lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8 diz: e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo
é o Senhor para a glória de Deus Pai. Lembra aquilo que os anjos anunciaram acerca da vinda de Jesus para os pastores que estavam lá, dizendo que Jesus era o Salvador e o Senhor. E a Bíblia diz que por causa daquilo, uma glória foi manifestada na terra. A que glória foi essa que foi manifestada? A própria glória de Deus. Os céus celebraram, aleluia, o Natal. E nós estamos festejando com o nascimento de Jesus Cristo, do Deus que se fez carne. Aleluia, esse é o significado do Natal. O Deus que resolveu vir a essa terra como um homem. Para quê? Para resgatar a mim e a você. Então a gente já vê aqui pessoas que antigamente já profetizavam, já conseguiam ver o sentido do verdadeiro Natal. Assim como Isaías enxergou o que era o significado do verdadeiro Natal, nós também devemos enxergar. O povo, né, já participava disso, porque quando Deus ele pediu para construir o tabernáculo, ele diz: vocês também vão fazer uma arca, porque eu vou vir habitar nela e vou habitar no meio de vocês. Isso era o quê? Já apontando para o Natal, já apontando para aquilo que Deus iria vir fazer. O Deus conosco, o Emanuel, veio habitar juntamente com a gente aqui nesse lugar. Amém? É por isso que estudiosos falam, né, que era impossível Jesus nascer em dezembro. Por quê? Porque em dezembro é o tempo mais frio também daquela região. Então não era impossível os pastores estarem lá, né, pastoreando as suas ovelhas na forma de vigília. Então uns dizem que Jesus nasceu em junho, mas outros afirmam categoricamente que poderia ter sido nascido em outubro. Por que em outubro? Porque em outubro era realizada as festas do tabernáculo. Era realizada as festas que ele dizia que simbolizava a presença de Deus habitando no meio do seu povo. É por isso que lá em Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher para resgatar toda a humanidade. Esse é o significado do nosso Natal. O Deus que se fez carne para habitar no meio do seu povo, para salvar a todos aqueles que nele crê. Amém? E a gente vê isso, né? Deus vindo habitar agora em uma arca, para habitar no meio do seu povo. E a gente vê, irmãos, lá no Antigo Testamento, as pessoas que celebravam aquela arca da aliança, o resultado que elas tinham em sua vida. Aquelas pessoas que celebravam a arca, reconheciam aquela arca como a presença de Deus, elas tiveram bons resultados na sua vida, porque aonde aquela arca estava, que era reconhecida, era honrada, eles podiam desfrutar de salvação, de livramento, de proteção, de prosperidade. Eles desfrutavam da bênção do Senhor. O que era aquilo? Já prefigurando o Natal. É por isso que a Bíblia diz que Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. E porque eles não receberam, irmãos, a Jesus Cristo, ou reconheceram Jesus Cristo como Senhor, eles não puderam desfrutar daquilo que Cristo tinha. É por isso que a Bíblia diz que a todos aqueles que o reconhecem, Ele dá o direito de serem feitos filhos de Deus. Então a gente vê, quando a arca ficou na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que ele amou aquela presença. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Deus o abençoou, não só a ele, não só também aos seus, como também de toda a sua casa. Por quê? Porque eles reconheceram Deus naquele lugar. A gente vê que quando a arca era transportada para a frente de guerra, porque eles reconheciam que Deus era a sua vitória, eles prevaleciam sobre o exército inimigo. Mas houve um momento que eles não reconheceram aquilo que foi que aconteceu, eles tiveram prejuízo, eles foram derrotados. A Bíblia também chega a falar que a arca permaneceu 20 anos na casa de Abinadab, mas não tiveram proveito algum. Por que não houve proveito algum? Porque eles não estavam reverenciando aquela presença, eles não estavam reconhecendo aquela presença, eles não estavam amando aquela presença. Mas às vezes a gente espera só o dia 25 de dezembro para dizer: eita, é mesmo, Jesus nasceu e veio a essa terra. Não, irmãos, o Natal para nós é todos os dias.
Se você reconhecer Jesus todos os dias da sua vida, pode ter certeza, Ele vai endireitar os teus caminhos, Ele vai te abençoar, Ele vai promover livramento, Ele vai promover salvação, Ele vai promover provisão, aleluia, Ele vai promover bons resultados. Então você não precisa esperar 25 de dezembro chegar para você dar uma parada e reconhecer Ele. Não, irmãos, é todo dia. Todo dia. E a gente vê que Deus estava limitado naquela arca, mas hoje, irmãos, Ele está disponível para quem quer. Aleluia. Mas às vezes, porque a gente tem essa presença todos os dias, a gente acaba negligenciando onde a gente deveria estar honrando a Deus todos os dias. Às vezes a gente acorda, nem lembra que tem Deus, mas lembra que tem Instagram, lembra que tem Facebook. Mas quando chega no dia 25 de dezembro, a gente dá aquela parada, meu Deus do céu, e agora? Não, quem será que fulano tirou no amigo secreto? Quem será, rapaz, onde é que será que hoje vai ter peru? Irmãos, o nosso Natal é todos os dias, o foco do nosso Natal não pode ser outro a não ser Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que você não pode participar de amigo secreto, de ceia de Natal, pode, é lícito, mas isso não pode substituir o verdadeiro significado do Natal, que é Deus que veio a essa terra, que o Deus que se encarnou para nos salvar e promover vida para as nossas vidas. Amém? Então eles desfrutavam dessas coisas, mas às vezes essa presença não era reconhecida. E porque eles não reconheciam, eles não tinham proveito algum. Do mesmo jeito é lá, irmãos, o mundo talvez não reconhece, mas Jesus está disponível. E quando eles reconhecem a Jesus Cristo, irmãos, Jesus começa a atuar na vida deles, como atuou na minha e na sua vida. Então, para quem é o Natal? O Natal é para todos. Para todos quem? Para todos aqueles que já conhecem a Jesus Cristo. Oséias, capítulo 6, verso 3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem muita gente que já conhece, mas parou naquele conhecimento. Mas quando ele diz conheçamos e prossigamos, ele está falando de uma continuidade. Então Deus tem mais para as nossas vidas. Não é apenas conhecer e deixar. Não, é uma prática, é uma continuidade. Ele fala de uma continuação. Então busca a cada dia crescer nesse seu relacionamento com Deus. Mas tem gente que é crente de igreja só, né? De domingo. Não, irmãos, ser crente é todo dia. Ter relacionamento com Deus não é só aqui na igreja, é todos os dias da tua vida. Porque se você chega aqui e começa a adorar a Deus, mas em casa não adora, o que é que adianta? Só para os outros ver que você está levantando a mão, está cantando melhor do que o pastor. Não, é em casa, irmãos. Minha mãe já dizia, costume de casa leva à praça. Então tenha esse bom costume de buscar a Deus todos os dias. De buscar ao Senhor. Eu olho, para a doutrina do sétimo dia, eu não quero com isso enfatizar essas coisas, mas irmãos, isso era algo que veio lá do Antigo Testamento, que no sétimo dia as pessoas tinham que dar uma parada para Deus. Mas o nosso sétimo dia é todo dia, diga, é todo dia. Todo dia, irmão, devemos dar uma parada e reconhecer ao Senhor, porque sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não podemos fazer nada. É por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então no sábado Deus tinha dito, olha, nesse sábado é meu, vocês têm que consagrar mim, vocês têm que parar tudo. Sabe, irmãos, existem às vezes uns convites que Deus faz para a gente. E é nesses convites que Deus faz para a gente que as coisas vão começar a serem destravadas na nossa vida. Mas às vezes estamos trocando Deus por coisas, aonde nós não podemos trocar a primazia do Senhor nas nossas vidas. Amém? Que boa mensagem do Natal, né? Alinhamento, irmãos, para que você tenha um Natal glorioso todos os dias na sua vida. Que você não espere, só o dia 25 de dezembro para celebrar, mas que você celebre essa presença que já está disponível para mim e você todos os dias, para que você celebre os planos de Deus na sua vida. Então, para quem é o Natal? Para todos os que já conhecem. Não é apenas conhecer de ouvir, mas de ter um relacionamento. E quando nós falamos de relacionamento com Deus, falamos de ouvir e ver. Diga, ouvir e ver. Porque se você tiver um relacionamento com Deus só apenas de ouvir, você vai esfriar na fé. Lembra de João Batista?
enquanto ele estava vendo, né, porque foi ele que batizou a Jesus, ele viu Deus falando acerca de quem Jesus era, ele viu o Espírito Santo descer sobre a vida de Jesus, mas chegou um tempo que João Batista estava preso, e agora ele começou a esfriar, e ele chamou 2 discípulos seus e disse: olha, vai lá, pergunta se é ele mesmo ou se devemos de esperar outro. Quem foi que falou isso? João Batista, aquele que tinha ouvido Deus falar: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O próprio João Batista, que enxergou Jesus como o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. Mas nesse momento ele estava lá duvidando. Por quê? Porque ele só estava ouvindo falar aquilo que Jesus estava fazendo. Porque se você for lá em Mateus capítulo 5, nos versos 1, 2 e 3 em diante, você vai ver que, ouvindo João Batista o que Jesus estava fazendo, ele chamou os 2 de seus discípulos. Ele já não estava mais vendo. Sabe, irmãos, relacionamento com Deus você não pode terceirizar. Deus não aceita terceirização em relacionamento. É entre Ele e você. Então Ele te convida para você não apenas ouvir Ele, mas ver os feitos dEle na tua vida. Jó disse: eu só conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Amém? Então relacionamento não é só o que os outros falam, mas se dá também através daquilo que você ouve e daquilo que você vê. Então, para quem é o Natal? Para todos aqueles que já conhecem. Então não esfrie no seu relacionamento com Deus. Tenha comunhão, né? Tenha desejo pelo Senhor. É por isso que ele diz: se você me buscar, e se me buscar de todo o coração, eu vou deixar ser achado por vós. Amém? Mas às vezes a gente está botando o nosso coração naquilo que não tem valor algum. Aleluia. Eu estou pregando para mim também, viu? Então fique tranquilo. Cadê o menino do teclado? Vem para cá para ajudar na mensagem, né? A Bíblia diz que chamaram Eliseu e ele perguntou, né? Tem algum tangedor? Aí quando ele começou a tanger lá, tocar, o Espírito veio e trouxe manifestações. Aleluia. Você está aprendendo algo nessa noite? Então tenha experiências pessoais com Deus e não terceirize. 1 João capítulo 1, verso 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, diga ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto e dela damos testemunho e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Sabe, irmãos, quando você tem um relacionamento de ouvir a Deus e de ver o que Ele está fazendo na tua vida, eu digo algo a você: você não vai ter medo de testemunhar os outros. Mas quando você fica só ouvindo o que os outros estão dizendo acerca de Deus, talvez informações erradas de Deus estão chegando. E como é que você vai ter ousadia para falar daquilo que Deus está fazendo, se você não o conhece? Aleluia. Então diga, relacionamento é ouvir e ver. Sabe, irmãos, eu não posso me relacionar com uma pessoa que eu não estou vendo. Ah, mas pastor, e Deus que a gente não vê? Olhe para seu vizinho aí. Veja Deus na vida dele. Amém. Olhe para você mesmo, veja Deus na sua vida. Amém. Leia a palavra dele. A Bíblia, né, eu não sei quem foi que disse agora, mas disse que a Bíblia, a gente lê ela junto com o autor, né? Amém. Considere a presença de Deus. É como a energia, irmãos. Temos energia nesse lugar. Mas quando é que nós acionamos essa energia? Por exemplo, essa lâmpada aqui, né, está desligada. Tem energia aqui? Tem. Mas quando eu considero, ela funciona. O que é considerar? É acionar o interruptor. É a tua honra, é o teu amor para com Deus. E aí você aciona, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que Ele vai se tornar galardoador daqueles que o buscam.
Deus já está disponível, aguardando apenas o nosso acionamento, para que a gente venha desfrutar de grandes coisas no Senhor. Amém? Mas para quem é o Natal? É também para aqueles que o já conheceram, que o conheceram, mas deixaram, se desviaram. O Natal é para esses também. A Bíblia fala do filho pródigo, aquele que estava lá junto com o pai, mas ele pediu a sua herança, e a Bíblia diz que ele gastou de uma forma dissimulada, a tal ponto agora dele estar concorrendo com os porcos a comida. E ele olhou aquela situação e disse: rapaz, eu não posso viver nessa situação. Não é essa situação que Deus tem para a minha vida, porque até os trabalhadores da casa do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Então, se eu sou filho, eu tenho direito à herança, eu sou herdeiro, eu posso desfrutar de muitas coisas. E a Bíblia diz que ele reconhece, e ele diz: Senhor, eu pequei contra o céu e contra meu pai, eu vou lá ter de volta com ele. E sabe, o Natal também é a hora de você voltar para casa, é a hora de você voltar para Jesus. Como eu disse, o que nasceu não foi um condenador, foi um salvador. E a Bíblia fala que a mão de Deus está estendida ainda para salvar. A Bíblia fala que a misericórdia de Deus se renova dia após dia. Amém? E a Bíblia diz que ele volta para a casa do pai querendo ser apenas um trabalhador. Mas como é que o pai recebe ele novamente? Como filho. Aleluia, diga: como filho. Sabe, irmão, deixa eu dizer algo. O diabo conhece o nosso nome, mas ele sempre tem prazer de nos chamar pelos nossos pecados. Mas Jesus, ele conhece todos os nossos pecados, mas ele sempre vai nos chamar pelo nome. Amém? Quando Adão pecou, ele disse: cadê o desobediente? Onde é que você está? Não, ele chamou: Adão, aonde estás? E ele te chama nessa tarde. Por acaso, se você andou nos caminhos dele e se afastou, ele não vai chamar você pelos seus pecados, por aquilo que você cometeu, ou aquilo que você fez, ou está fazendo. Não, ele sempre vai te chamar pelo nome. Aleluia. É por isso, irmão, que às vezes ele também se deixa ser chamado pelo Deus de Abraão, pelo Deus de Isaac, mas ele também se deixa ser chamado pelo Deus de Jacó. Quem era Jacó? Um enganador, alguém que ninguém dava nada por ele, mas Deus também foi o Deus dele. E Deus pode ser o seu Deus hoje também. Então, para quem é o Natal? Para todos aqueles que conhecem já a Deus, que conhecem a Jesus, para aqueles que já conheceram, mas também é para aqueles que ainda não o conhecem. Eu não sei qual é a condição que você está aqui nessa tarde, mas o Natal é para você. Diga: o Natal é para mim. João capítulo 1, verso 11 diz: veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam deles o direito, o poder, a autoridade, a legalidade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então o Natal é também para aqueles que ainda não o conhecem. É por isso que lá em Apocalipse também diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, vai ter relacionamento. Mateus capítulo 11 também diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, qual é a nossa mensagem de Natal? É acerca de um Deus que se encarnou, e esse Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. E o Natal é tanto para aqueles que o conhecem, tanto para aqueles que o já conheceram, e tanto para aqueles que nem o conhecem. Mas deixa eu te dizer algo, irmãos. Oxê, saiu uma voz aí do lado, não foi? Deixa eu dizer, o que vai fazer a diferença não é apenas também a mensagem que o Natal carrega, que é Jesus, mas é a resposta que eu e você damos a essa mensagem. Amém? A mensagem em si, ela já é poderosa, é o próprio Deus encarnado, é o próprio Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Mas essa mensagem, ela não vai fazer diferença alguma se nós não dermos uma resposta à altura dessa mensagem, se nós não correspondermos à altura dessa mensagem. Exemplo, pessoas que tiveram um encontro com Jesus, e veja as respostas que elas deram. Por exemplo, Nicodemos, o maioral das leis, chegou de noite para Jesus e disse: mestre, eu sei que você é alguém vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com ele.
Agora, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para eu entrar no reino de Deus? A mensagem estava lá diante dele, Jesus Cristo. E Jesus disse: olha, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se ele não nascer de novo, ou seja, se não receber o Natal. Natal fala sobre nascimento. Amém? E ele diz: olha, você quer desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, você quer desfrutar das coisas do reino, você precisa reconhecer o Natal na sua vida. Você precisa aceitar esse Natal na sua vida. Então não é a mensagem em si apenas que vai fazer a diferença, mas é a resposta que damos a essa mensagem do Natal. Zaqueu, por exemplo, lá em Lucas 19:1, a Bíblia diz que Jesus ia passando por certo lugar, e a Bíblia diz que ele se apressa para ver a Jesus, a tal ponto de subir em uma árvore, porque ele era de estatura baixa. E a Bíblia diz que Jesus para naquele lugar onde ele está e diz: olha, Zaqueu, hoje eu vou jantar contigo. E a Bíblia diz que Jesus vai para a casa de Zaqueu, está lá, ou seja, a mensagem está lá diante de Zaqueu. A mensagem da salvação. E Zaqueu diz: rapaz, eu não posso continuar do mesmo jeito, eu não posso ficar praticando as mesmas coisas que eu pratico. Senhor, eu decido hoje dar metade do que eu tenho para os pobres. E se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Ou seja, uma mensagem diante dele, mas ele correspondeu àquela mensagem. Aleluia. O que falar daquela mulher samaritana que estava no poço de Jacó, aonde Jesus chega ao encontro com ela, e ela responde àquela mensagem, ela corresponde àquilo, e ela tem a sua vida transformada. O que falar daquela mulher que foi pega em adultério? A mensagem da salvação estava lá, porque eles: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mensagem de Natal tinha chegado para ela lá, Jesus o Salvador. Mas ela correspondeu, ela se arrependeu. E Jesus disse: vai, filha, vá e não pratique mais isso que você fez. Ou seja, houve uma mudança. O que falar de Paulo? Quando teve um encontro com essa mensagem, como ele correspondeu, escreveu agora a maioria dos livros do Novo Testamento. O que falar, né? E talvez você está dizendo aqui: mas Jesus pode mudar a minha vida? Eu digo: pode, meu irmão. Pode mudar a sua vida. Se mudou a minha, se mudou a do pastor Sócrates, se mudou a do pastor Walter, de muita gente aqui, porque ele não pode alcançar você. Jesus, ele mudou a vida de um endemoniado, irmãos, que tinha uma legião de demônio. Alguém que ninguém poderia segurar ele, ele botava os grilhões, corrente, ele destruía tudo. Andava por todo canto, ninguém segurava aquele homem endemoniado. Jesus chega, ou seja, a mensagem chegou até ele. E o que foi que ele fez? Correspondeu àquela mensagem. E a Bíblia diz que quando as pessoas viram aquele que era endemoniado em sã juízo, aquele que vivia andando nu agora estava vestido. O que foi que aconteceu quando ele correspondeu a essa mensagem? A vida dele foi transformada. Alguém que era sem juízo agora estava lá sano, em sã consciência. Alguém que andava nu estava lá vestido. Alguém que ninguém podia segurar agora estava lá em domínio próprio, sentado junto com Jesus. E aí, além, irmãos, aquele que era vergonha para toda uma cidade, e principalmente para a sua família, estava lá agora. É por isso que Jesus disse: não, você não vai comigo não, volta para os seus e mostra o quão Deus foi bom na sua vida. E foi essa a mensagem que os anjos trouxeram, né? Pois nasceu o Salvador, e paz sobre a terra, sobre as pessoas a quem Deus quer bem. É essa a mensagem do Natal, é Deus mostrando a sua bondade para com o povo. Ah, pastor, mas eu sou ateu. Há jeito para você também. Ah, mas eu não acredito em Deus. O problema, irmãos, não é se você acredita em Deus, é se Deus deixar de acreditar em você. Mas Ele acredita, Ele está acreditando em você. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. A Bíblia diz que Deus nos amou e Ele provou o seu amor para conosco, ao ponto de dar seu Filho por amor a nós, quando nós não valíamos nada. Aleluia. Há jeito para nós, irmãos. Há jeito para a nossa vida. Amém? Amém. A Bíblia diz: com amor eterno Deus nos amou, e com bondade Ele nos atraiu.
Então não é só a gente celebrar a mensagem do Natal, que é Jesus, o Deus encarnado, mas é a gente corresponder a essa mensagem, é a gente dar uma resposta a essa mensagem. E para quem é o Natal, diga, é para todos. Para todos quem? Aqueles que o já conhecem, continue conhecendo, continue com relacionamento com Deus, continue reconhecendo Ele na sua vida. Mas é também para aqueles que um dia conheceram, mas se afastaram. Deus está dizendo, ainda há jeito para você. Você pode voltar para a casa hoje do Senhor. Mas é também para aqueles que não o conhecem. É para esse também que Deus quer se manifestar. O Natal foi feito para esse. E a Bíblia diz que aqueles que o conhecem e o recebem, Ele faz você agora filho de Deus. Aleluia. Amém. Essa é a nossa mensagem do Natal. E eu quero que você fique de pé nesse momento. Aleluia. Deus foi bom com você? Deus tem sido bom com você? Aleluia. Então é momento de a gente celebrar esse Natal nas nossas vidas. Aleluia. Você pode agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, está fazendo, e por tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Vamos ser gratos ao Senhor. Aleluia. Não reconhece apenas Ele no dia 25 de dezembro, mas reconhece Ele todos os dias na sua vida. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Aleluia. Você tem motivo de gratidão no seu coração? Aleluia. Como eu disse, talvez é aquele que você já conhece. O Natal é para você, continue conhecendo. Mas se você já conheceu e o deixou, irmãos, hoje é a tua oportunidade de voltar para casa. Esse Natal é para você. Mas é também para você que não o conhece. Mas deixa eu dizer, Ele te conhece e chama você pelo nome. Ele não vai te chamar por aquilo que você está fazendo ou deixou de fazer. Mas é o amor dEle que vai te atrair. Aleluia. Mas seja grato ao Senhor nesse momento. Vamos agradecer a Ele. Segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Que vai entregar a sua vida a Jesus nesse dia. Queria que você levantasse sua mão assim e dissesse: eu quero, pastor, receber essa vida, né? A Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância.
Jesus não veio para que nós sobrevivêssemos, mas veio para que nós vivêssemos uma nova vida. Amém? Então, se você está aqui e quer entregar sua vida a Jesus nesse dia, né? Quer completar nascimento quase no mesmo dia onde nós comemoramos o nascimento de Cristo, eu quero que você levante sua mão assim e diga: eu quero entregar minha vida a Jesus, para a gente orar junto com você. Cadê você? Levante sua mão. Tem alguém aí que quer fazer isso? Todo mundo já nasceu de novo que está aqui? Tem certeza? Oxe, quando eu disse tem certeza, os amém sumiram? Oxe. Quer voltar para Jesus também? Tem alguém que reconhece que estava afastado, que estava longe, e nessa tarde, não é quem pecou não, viu, amado? Não pequei, pastor, eu pequei, não é assim não. O Espírito Santo não fica indo e voltando toda vez que você peca não. Já pensou? Se fosse assim, tem coisa que você peca que você nem sabe, não é verdade? Tem coisa que para uns é pecado, para outros não. Mas para Deus para Deus todos os dois pecados. Mas alguns não consideram aquilo pecado. Mas é pecado. E aí? Então, é se você realmente reconhece que se afastou dos caminhos do Senhor. Tem alguém que quer fazer isso nessa tarde? Voltar. Meu amigo, é só gente da aliança. Glória a Deus, amém, amados. Eu não vou insistir hoje não, viu? Pode sentar. Não vou insistir, que hoje eu estou bem tranquilo. Eu estou realmente percebendo que a maioria aqui tem um ou outro que precisa se perdoar, se arrepender de algumas coisas, mas eu também preciso, né? Então a gente está em empate. Amém? Nós vamos agora adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Amém? Eu quero que você abra comigo aí 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Eu vou ler novamente o versículo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, né? Mas a Bíblia é um livro que nos instrui através dos ensinamentos do Senhor a como obedecermos à vontade do Senhor, para sermos alcançados pelas promessas daquilo que a obediência traz. Amém? Então, quando você obedece, você recebe o galardão, você recebe vamos colocar assim, o conforto daquela obediência. Amém? Coloca o cinto de segurança, é obrigatório. Então, numa necessidade, o cinto lhe trouxe um benefício. Então aqui está dizendo assim: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Então a Bíblia está dizendo que nós devemos nos propor a dar uma certa quantidade, porque a gente é bom para propor, para receber. Menino, estou precisando tanto de uma camisa esse fim de ano, e tem umas lojas novas aí na avenida, as camisas topadas, menino. Você se propõe a receber, né? Um sapato novo. Você calcula, rapaz, um relógio, um celular assim, tá? Você se propõe. Agora dá. Tem um apelido que dá a troco. Eu não sei se é. Como é que chama dinheiro? Quando fica aquele bolo de dinheiro? Ureia de rato, é? Como é o nome? E fica um bolo de dinheiro assim que você pega pela ponta. Não vem nota de 5 não, só vem de 2.
é hora da oferta, aí só puxa ele. Faz que esqueceu lá. Sabe como é que eu ensino aos adolescentes e aos jovens, amados? Porque geralmente adolescente, quando não trabalha ainda, ele tem um limite de dinheiro. Por favor, o teclado, pode parar aí, viu? O teclado. Falando de dinheiro, é uma música triste dessa, o cabelo. Presta atenção aí, meu filho. Tem um limite para dar, amados. Então já é limitado o valor que ele recebe, ele não trabalha. Então o que é que eu sugiro? Rapaz, quanto é que você... Pastor, eu só posso dar assim, eu tenho uma proposta de dar R$10 por mês, porque eu recebo uma mesada. Então, pronto, rapaz, troca esses R$10 em 5 notas de R$2. Todo culto tu vier, tu dá. Só vai dar 10? Se eu der uma vez 10 por mês, deu 10. Só vai dar 10 mesmo. Não tem mais, não vai roubar dinheiro para dar. Então o que é que ele faz? Ele troca. Então ele já propôs, é 10 que eu vou dar, mas eu vou trocar, porque todo culto eu me levanto e faço isso. Porque, amados, a gente começa a se acostumar. A gente não faz, não, eu vi alguém deu uma moto, vou dar uma nota de 200, eu só vi uma, mas eu vou dar ela. Aí chega em casa com a pressão baixa, passando mal. O que foi isso? Não, é porque misericórdia. Não propôs no coração não, meu filho. Deus não recebe. Aqui a gente não tem na nota, não tem no envelope que você deu sem querer. Não tem, o dinheiro vai ser usado. Mas o intuito de fazer isso, amados, é para que Deus veja o seu coração, para que você esteja colocando aqui não um valor, mas uma semente. Por isso que a gente tem 5 minutos aqui para ensinar a fazer isso. Porque aqui a gente não está arrecadando dinheiro, a gente está fazendo com que você plante uma semente. Amém? E seja fiel naquilo que você faz. Então proponha no seu coração, quando você fizer isso, se você tem um valor específico, faça isso, divida. Troque em valores para você nunca deixar de fazer. Você se acostumar a sempre estar fazendo. Daqui a pouco vai ser só no Pix. Mas enquanto não, faz isso. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos semeando no solo mais fértil que existe na face da terra, que é o teu reino, Pai. Obrigado porque nós fazemos isso com alegria, em nome de Jesus. Amém. Faz isso com alegria, amém? Se tiveres fé como o grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Se tiveres fé como o grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Essa montanha se moverá, essa montanha se moverá, essa montanha se moverá, essa montanha se moverá. Se tiveres fé como o grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Se tiveres fé como o grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Essa montanha se moverá, essa montanha se moverá, essa montanha se moverá, essa montanha se moverá. Você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Você dirá para a montanha, mova-se, mova-se. Essa montanha se moverá, essa montanha se moverá, essa montanha se moverá, essa montanha se moverá. Animado, amém?
Glória a Deus. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez, segunda vez? Quem é que nos visita aqui? Estou vendo sua mão ali. Tem mais alguém aqui? Ah, estou vendo aqui vocês. São muito bem-vindos. Aonde mais? Ali também. Oh, muito bem-vindos, viu? Nós temos aqui esse casal aqui no meio do corredor. Eles prepararam uma sala para recepcioná-los. E a gente queria convidar vocês para acompanhá-los. E quem os trouxe também convidou vocês para virem hoje. Pode acompanhar vocês até lá. Eles vão dar umas boas-vindas a vocês de uma forma mais aconchegante. E eu queria pedir a vocês para acompanhar esse casal, tá? Por favor, se vocês quiserem, né? Não é obrigado não, tá bom? Mas é um pedido nosso que a gente prepara com muito carinho essa sala para dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, tá? Às vezes a pessoa fica um pouco constrangida, aí não tem problema não, viu? Cadê as meninas as modelos da igreja, do capítulo 2? Cadê? Chama aí as meninas aí, por favor. Estão vindo aí? Enquanto elas estão vindo, dia 6, amados, acaba a nossa inscrição para o Descobrindo Talentos para o Ministério de Música. Amém? Então, se você tem uma aptidão musical, de instrumentos ou de voz, de cantar, você tem que fazer a sua inscrição. Você vai mandar um vídeo, né, para essa inscrição lá que vai aparecer quando você fizer a inscrição. Tem um endereço lá que você vai mandar o vídeo e eles vão marcar a data para você vir para fazer essa audição. Você vai passar por uma audição musical aqui para ver se você tem a aptidão necessária para ser inserido no louvor, tá bom? Então, faça sua inscrição até o dia 6. Passou do dia 6, agora a gente não sabe mais quando é que vai ter novamente a próxima. Tem já? Cadê o Jimmy? Não tem a data do próximo, né? As meninas... Hã? Chamaram as meninas do Posso Ajudar para as meninas chamar as modelos, foi? Fica aí, meninas. Já estão aí, eu vou ajudar vocês, viu? Ali, ó. Entrega as meninas, para as meninas mostrar, para não dizer que as meninas não vieram fazer nada. Ó, as meninas, feminino, mas pronto. As meninas, vocês podem procurar as meninas do Posso Ajudar, certo? Para adquirir essas sandálias. Deixa eu ver uma aqui, só para me mostrar aqui de cima. Obrigado, viu? Então, essas são as sandálias. Eu nem sabia que tinha sandália também, legal demais. Sandálias do capítulo 2 aí. Tem roupas também. Como é o nome daquela... Como é o nome? As meninas aí que são modelos. Kimono, é? Kimono, né? O povo do jiu-jitsu aí. Então, tem muita roupa bacana lá, amados. Você passa lá, além de você se vestir bonito, né? Bacana, você ainda contribui para o capítulo 2. Se você é uma das pessoas que fez a contribuição, amados, lá do aniversário da igreja, você precisa colocar o seu dedo lá no... Obrigado, viu, meninas? Aí qualquer dúvida, vocês procurem as meninas do Posso Ajudar, tá bom? Então, você precisa colocar seu nome, ou seu dedo lá no painelzinho lá, tá? A sua digital. As inscrições do Rema até o dia 31, até sexta-feira, estão com 20% de desconto. As matrículas do Rema. Passou de sexta-feira, o desconto de 20% vai acabar. Então, domingo, nós teremos culto, no mesmo horário, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da noite. Mas, quinta-feira, amados, e sexta, nós teremos culto também. Amém? Quinta às 20 horas, normalmente. E na sexta nós teremos 2 horários de culto, certo? Nós teremos o culto de 8 às 9h30, amém? E nós teremos um culto de 10 até a meia-noite. Então, quem vai romper o ano na casa dos familiares, né? Com
com a família de sangue e quer vir para um culto antes, pode vir nesse culto de 8 horas, né? 9h30 o culto acaba, dá tempo demais da gente ir para a casa dos parentes. Quem quer vir com os parentes ou passar aqui na igreja, mesmo assim sem os parentes ou com os parentes, não tem parente aqui, alguma coisa desse tipo, não tem problema. Aqui a gente não pede carteirinha de nada. Você vem e de 10 horas até vai haver aqui uma festa, vai ter tambor, vai ser uma festa grande aqui, amém, amados? Então vai ter o rompimento do ano aqui na igreja, amém? Verbo Burger, aqui do lado, pizza, e tem uma variedade muito grande. Agora o cardápio lá é muito extenso, então se você vai jantar, eu lhe aconselho a passar aí. Nós temos algumas indicações aqui, amados. Nós temos 2 indicações do Bill Johnson, é o pastor de uma grande igreja lá nos Estados Unidos. A Presença e o Caminho da Vida, né? Falando sobre Jesus. E tem esse livro aqui, esse aqui eu falo com mais propriedade porque eu já li, né? Do T.L. Osborne, O Novo Nascimento. Esse livro é fantástico, fantástico. Ele descreve sobre o novo nascimento assim, esclarece de uma forma extraordinária. Então, se você quer entender melhor sobre esses assuntos, passa lá no Verbo Café, no Verbo Shop, e você vai adquirir essas literaturas que vão lhe abençoar, amém? Vamos ficar de pé. Os pastores vão estar aqui na frente, amém, amados? Se você quiser algum aconselhamento rápido que seja feito nesse intervalo de culto, alguma oração. Lá fora também nós temos ainda os panetones missionários, tá? Então, se você quer comprar panetones para abençoar alguém do seu trabalho, eu mesmo comprei alguns, eu nem gosto de panetone. A verdade é essa, né? Mas comprei para dar, né? Porque a quem eu dei gosta, né? Se fosse para me dar, eu ia dar a outro. Pastor, eu trouxe para o senhor, obrigado. Aí eu dou a outro, que eu não gosto. Mas as pessoas que eu dei gostam de panetone. Então, assim, eu comprei para presentear. Se você vai presentear e vai comprar, não compra lá no bom preço, não. Compra aqui num preço bom, né? Você compra aqui, abençoa os missionários e ainda presenteia pessoas com esse chocotone ou panetone. Amém? Então, curva sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, Pai. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho para nos alcançar, para nos perdoar, para nos salvar e para nos transportar, Pai, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Pai. Muito obrigado por este fim de ano, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque este ano está se acabando e nós cremos em um ano novo que está por vir, ainda melhor, em esperanças sendo renovadas, Pai. Obrigado, meu Pai, porque todo tormento que tem sido causado por essa praga, Pai, na humanidade, Senhor, nós cremos que irá cessar em nome de Jesus, Pai. O povo livre de toda praga, Senhor, e a minha oração é que o Senhor nos livre o teu povo e os teus filhos dessa praga que tem assolado a humanidade, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, leva-nos para as nossas casas em paz, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vai na paz, tenha uma semana abençoada, presentes inesperados na tua vida. Segue as instruções dos diáconos, amém?